E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, acabou agora a entrevista do Raí, entrevista meio protocolar do Raí, falando sobre a demissão do Aguirre. E eu vou dar uns detalhes para vocês, umas informações primeiro, depois eu vou dar a minha opinião. Hoje eu quero muito que vocês participem aí, dizendo o que vocês acharam de tudo isso, dessa decisão. Eu postei ontem nas minhas redes sociais, porque quando eu fiquei sabendo da notícia, eu tava dormindo, assistindo alguns programas de esporte. E aí postei rapidinho nas minhas redes sociais e fui descansar, porque eu trabalho de madrugada, vocês sabem. E aí eu fui ver hoje a repercussão, analisar tudo, ver tudo, mas ontem eu consegui ver algumas opiniões aí de alguns jornalistas de uns programas esportivos de domingo sobre a demissão. Eu vi muita groselha, muita bobagem, principalmente de jornalistas que eu sei que são corintianos ou palmeirenses, não são são paulinos. As pessoas que eu ouvi que têm alguma ligação com São Paulo, todas concordaram com a demissão do Aguirre, mas aqueles bonitinhos, os politicamente corretos, aqueles jornalistas... não é a maioria, lógico, mas essa imprensa aí que a gente conhece para que time torce, quando é com o time deles, aí tem que trocar o técnico. Tem que trocar, porque, por exemplo, o Loss. Se o Osmar Loss, quando o Osmar Loss estava capengando com o Corinthians, a imprensa é a favor de trocar, porque o time não encaixou com o Loss, precisa de mudança. Quando é com o São Paulo, aí tá errado. Aí o planejamento é errado, aí falta profissionalismo, aí entregaram a cabeça do técnico de bandeja. Quando é com o São Paulo, a imprensa sempre fala isso. Quando é com o Palmeiras, não, né? Quando o Roger Machado tá afundando o Palmeiras com aquele elenco milionário, aí tem que trocar. Aí não é profissionalismo, aí o cara não encaixou, não deu liga, aí vale. Quando é com o São Paulo, não. Quando é com o São Paulo é falta de profissionalismo, é amadorismo, não tem continuidade no trabalho. Então, eu escutei muita besteira ontem, muita informação dessas pessoas que, infelizmente, não tem o lado profissional muito aflorado, é o lado mais passional, que quando mexe no time deles, quando a água bate na bunda do time deles, quando o time deles é ameaçado, o trabalho por um técnico medíocre, tem no comando um treinador medíocre, tá afundando pelas tabelas, aí esses caras são a favor que troque. Quando é com o São Paulo, não. Quando o São Paulo é tudo errado sempre agiu errado, sempre falta de profissionalismo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu quero muito que vocês participem. Me respondam aí. Se o Osmar Loss estivesse no comando do Corinthians, vocês acham que o Corinthians estaria onde no Campeonato Brasileiro hoje? Eu acho, minha opinião, quero saber de vocês, eu acho que estaria lutando para não cair. Outra pergunta, se Jair Ventura estivesse no comando do Santos, o Santos estaria onde hoje no Campeonato Brasileiro? Vocês acham que ele estaria lutando para entrar no G6, ali no G4, ou estaria lutando, disputando, tentando desesperadamente não cair para a segunda divisão? Outra pergunta para encerrar. Se o Roger Machado fosse técnico do Palmeiras hoje, vocês acham que o Palmeiras seria campeão brasileiro como provavelmente vai ser? Vocês acham que se o Felipão não tivesse entrado, já e agora com 20 e tantos jogos, quase 20 jogos de invencibilidade, o Palmeiras estaria onde está, nas mãos do Roger Machado? Então, quer dizer, para os outros times vale trocar treinador. Para parte dessa imprensa aí, para os outros times vale, é bom, porque não deu encaixe, não deu liga, não sei o quê. Quando é o São Paulo, não. Quando é o São Paulo é falta de profissionalismo, não tem continuidade, é imediatismo. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Sobre o Aguirre, é o seguinte, foi feita uma reunião ontem, acho que vocês devem saber, para quem não sabe, para quem não teve tempo de acompanhar, muita gente não tem. Foi feita uma reunião ontem à tarde, ali o Raí se reuniu, decidiram que não iam renovar o contrato com ele no final do ano e decidiram romper o contrato, demiti-lo. O Aguirre não vai sair toda a comissão técnica, lá aquele cantor de tango, lá o Verzelli, lá que parece o Roberto Carlos, preparador físico, daqui a pouco mais um jogador com problema muscular, o Carneiro, lesão muscular, estiramento na coxa direita. Já estamos em dezembro, quase em dezembro, e tem jogador de São Paulo com problema muscular. Eu só vejo isso acontecendo no São Paulo, não vejo em outros times. Então, para mim, mais um sinal que essa comissão técnica trabalha errado. Então, foi decidido ontem, o São Paulo não vai pagar multa para o Aguirre, ele tem contrato agora até o final do ano, o São Paulo vai pagar os salários dele, ele ganhava em torno de 300 mil reais, então 50 dias aí de contrato, vai receber integralmente cerca de 500 mil reais até o final do ano. E o Jardine vai ficar no cargo até o final do campeonato. Hoje, a entrevista do Raí, só para destacar alguns pontos para vocês, o Raí falou o seguinte, que o Nenê não teve não foi uma atitude, não foi um momento, foi uma soma de fatores. O Raí, depois do jogo, ficou muito irritado, no jogo contra o Corinthians, ficou muito irritado com a atuação do time. Ele deu uma entrevista criticando muito o time, dizendo que o time foi muito mal e que se continuasse desse jeito, jamais ia conseguir classificação para a Libertadores. Teve também o lance do gol, que muitos amigos, obrigado mais uma vez, que vocês me atentam para algumas coisas que eu não percebo.
na hora do gol do Brenner, que ele e o Nenê passam batido pelo Aguirre, ignorando totalmente o treinador e indo comemorar com os companheiros, mostrando, claro, que o Aguirre já tinha perdido o grupo, perdido o comando há muito tempo. E foi isso que aconteceu. O Ricardo Rocha nem chamado foi para a reunião, daqui a pouco eu vou falar dele. Houve até uma notícia que ele teria sido demitido, não foi, infelizmente não foi. O Raí disse que não, mas pelo que eu entendi, pelo que eu senti na entrevista, não existe até a possibilidade que ele saia no começo do ano. O Lugano estava assistindo Boca e River na Libertadores, na final da Libertadores na Argentina, nem também. O Raí disse que tentou entrar em contato com ele, mandou recado, comunicou. E agora na entrevista salientou que a função do Lugano não é essa, é relação internacional e tal, mas que não participa dessas decisões, não participa, mas quem trouxe o Aguirre foi o Lugano, né, Raí? Ele é amicíssimo do Lugano. Então, quer dizer, na hora que o bicho pega, o Lugano relações internacionais, estava lá, já foi para a Copa do Mundo, que aliás estou esperando até agora os reforços que ele foi ver, né, que disseram que ele foi ver na Copa, estava assistindo Boca e River, enquanto o bicho pegava no Morumbi, um diretor estava assistindo Boca e River e o outro nem se sabe onde estava, porque o contador de piada no vestiário realmente está lá, mais um sugando nas tetas do Resort de São Paulo, esse Ricardo Rocha, que por mim também já teria sido demitido hoje, não tem função, não tem cargo, ninguém sabe até agora o que faz, além de contar piada no vestiário. Então, é o seguinte, gente, eu vou falar pra vocês a minha opinião, quero saber de vocês, não sou dono da verdade, não quero ter razão, quero ser campeão, mas eu vou dar a minha opinião, e eu acho o seguinte, o Aguirre teria que sair sim, eu venho alguns vídeos aí falando pra vocês que eu sou totalmente a favor da saída dele, não queria a permanência dele no comando do São Paulo. Por quê? Quando ele chegou, eu falei que ele era um técnico nota 6. Foi desclassificado do Paulista, foi desclassificado da Copa do Brasil, foi desclassificado da Sul-Americana. Do Campeonato Brasileiro fez um ótimo primeiro turno. O Aguirre teve seus méritos? Teve seus méritos sim, inclusive ele foi muito elogiado neste canal. Por quê? Porque conseguiu, no primeiro momento, arrumar a defesa do São Paulo, que era uma verdadeira baba, e agora voltou a ser, mas antes era pior ainda. Tirou aquele espírito bunda-molês do Dorival Júnior, e mudou um pouco a cara do São Paulo, o jeito de jogar do São Paulo. Mesmo com as desclassificações nesses campeonatos aí, nos 3 campeonatos, no Campeonato Brasileiro fez uma ótima campanha, principalmente no primeiro turno. Por que ele fez uma ótima campanha no primeiro turno? A minha opinião. Ele criou um sistema de jogo, aproveitando os jogadores que ele tinha. O Everton na ponta, o Rojas, o Nenê, ali alimentando esses jogadores. O sistema de marcação com os 2 atacantes, que fugiam, que armavam os contra-ataques junto com o Nenê, que aí se aproximava desses jogadores. O Diego Souza, mesmo jogando fora de posição, porque ele não é centroavante, fazendo os seus golzinhos. O São Paulo, principalmente devido ao fraquíssimo nível técnico do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, com os outros times preocupados com outras competições, o São Paulo conseguiu chegar à liderança do campeonato com todos os méritos do Aguirre. Muitos méritos para o Aguirre e dos jogadores. O Aguirre, na fase boa, quando o São Paulo estava numa fase boa no Campeonato Brasileiro, qualquer invenção dele dava certo. Vocês lembram contra o Corinthians ele colocou... Aliás, foi a única vez que deu certo, né? Colocou o Reinaldo na esquerda, o Reinaldo fez 2 gols. Algumas substituições que ele fazia, colocou o Trellis contra o Vasco, o Trellis fez gol. Colocou o Trellis contra o Fluminense, o Trellis fez gol. Então, colocou o Regis, que fez o cruzamento pro Trellis. Algumas substituições que ele fez, contou com a sorte, com a competência. Lógico, não dá pra negar. Não vou colocar só na conta da sorte. Mas aí o que aconteceu? Na minha opinião, vou lembrar sempre, tá, gente? A minha opinião, eu não sou o dono da verdade. O que aconteceu? Os adversários passaram a manjar o São Paulo, porque o São Paulo era o adversário a ser batido, você concorda? Hoje o Fagner tá, ontem era um inferno o Fagner, esse dia normal ele já tá insuportável, esse maldito, imagina reclamando do juiz, como ele tá depois do jogo lá na arena. Bom, o Fagner assunto para outro dia, depois eu conto também a história da confusão que deu, que quase veio a polícia aqui. Resumindo a confusão do Fagner, eu xinguei a vizinha, entrei, fechei a janela, quando eu abri a janela, estava toda a vizinhança da vila aqui xingando a vizinha, massacrando a vizinha, ameaçando chamar a polícia, uma confusão dos infernos. Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida, nem na arquibancada do Morumbi eu ouvi tanto palavrão quando eu ouvi a vizinhança falando para a dona do Fagner. Aí, ó, essa maldita mulher que maltrata esses 4 cachorros que ficam presos aqui numa casa de 4 metros quadrados, um quintalzinho, latindo, enchendo o saco de todo mundo o dia inteiro. Chega de Fagner. Bom, voltando ao assunto da demissão, o que aconteceu? O São Paulo virou um time manjado, todo mundo ficou sabendo como o São Paulo jogava. Vou dar um exemplo para vocês. Na partida contra o América Mineiro, empate em 1-1, o técnico Adilson Batista falou o seguinte, antes do jogo da bola rolar, quando o Premier vai entrevistar os 2 técnicos ali, vocês estão ligados? Ele falou o seguinte, nós estudamos o São Paulo, sabemos como o São Paulo joga. Então eu vou colocar, o Adilson Batista falou,
Um cara ali na ponta para barrar a descida do Reinaldo, um outro cara para barrar a descida do lateral direito, vou colocar 2 atacantes abertos, isso vai dificultar muito a vida do São Paulo. Acabou o esquema tático do São Paulo, empate em 1-1, a América só não venceu porque foi incompetente nas finalizações. Para piorar, o elenco fraco e ainda perdeu o Everton, que era o principal jogador nesse esquema já manjado do Aguirre, que mesmo nas partidas que o Everton voltou, que ele improvisou alguma coisa, não rendeu o mesmo resultado, porque não é possível que um treinador monte um esquema tático para depender de um jogador, se esse jogador machuca, o esquema tático acaba. Quais foram os outros erros do Aguirre, na minha opinião? Insistiu com camisa 12, que eu cansei de falar que ele ia morrer abraçado, o Thaí morreu abraçado com camisa 12. Quando mudou, tirou o camisa 12, já era tarde demais, já estava na 4ª posição do campeonato. Não usou os meninos da base como deveria usar, agora usou no desespero com medo de perder o emprego. Os 2 meninos da base resolveram os 2 últimos jogos. Ele insistiu com essas improvisações malditas, ele insistiu com esse rodízio de jogadores, principalmente na zaga. Ou seja, foi uma série de fatores que levaram à demissão do Aguirre, como o próprio Raí falou. E eu não acho, só para afirmar minha opinião mesmo, não acho que seja retrocesso demitir o Aguirre, não acho que é falta de profissionalismo, eu acho que alguma atitude tinha que ser tomada sim. Eu acho que alguma atitude tem que ser tomada, porque o São Paulo está fora do G4, o São Paulo já foi ultrapassado pelo Grêmio e corre o risco de nem classificar para a Libertadores. Então alguma atitude tem que ser tomada. Eu faria a mesma coisa. Deixa o Jardim aí, o Raí não descartou a possibilidade do Jardim ser efetivado, dependendo do trabalho que ele fizer até o final do campeonato, existe a possibilidade. O Jardim faz parte de uma comissão técnica permanente do São Paulo, e daqui a pouco eu vou falar do Jardim, mas só para confirmar, eu acho que foi certa atitude sim, teria que ser feita alguma coisa. O Aguirre não tem esquema tático de jogo, não tem capacidade para mudar o esquema, não teve capacidade para mudar o esquema, mesmo com poucas peças que teve na mão. A gente vê aí times com elencos inferiores ao São Paulo almejando mais coisas, disputando mais títulos, porque os treinadores têm capacidade para mudar o esquema, para se ver numa situação difícil, conseguir alternar, mesmo com os valores que ele tem na mão, mesmo que não sejam grandes talentos, tem capacidade pelo menos, e coragem, principalmente coragem para arriscar. Então eu acho que a decisão foi certa, eu acho que um retrocesso seria se tirassem o Raí do cargo, aí sim. O Raí, ele falou agora na entrevista que ele nem teve tempo, chegou agora nesse ano, nem teve tempo de participar muito da formação do elenco. E eu confio no trabalho do Raí pro ano que vem, montando um time bom, contratando um técnico de nome. Porque muita gente vai falar assim, Barolo, mas contrataram tantos técnicos aí, nenhum resolveu. Tem razão, vocês têm razão. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Quantos técnicos depois que o Muricy Ramalho saiu e que o São Paulo mandou embora, estão fazendo trabalhos bons em outros times? Não adianta falar do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi campeão pela Série B, eu continuo falando, pulou etapas, e o Rogério Ceni não sonha com ele para o ano que vem, porque enquanto o Leco estiver lá, eles têm uma relação muito desgastada, o Rogério Ceni não vem. Eu acho que ele também tem que disputar agora a Série A pelo Fortaleza, para se preparar melhor como técnico, amadurecer como técnico. O Jardine foi escolhido para... o Jardine, o São Paulo tem muitas esperanças no Jardine. O Jardine tem 39 anos, ele é um treinador multicampeão nas categorias de base. Conquistou mais de 30 títulos na dupla Grenal lá no Rio Grande do Sul. No São Paulo, nas categorias de base, ele foi campeão da Libertadores, bi da Copa do Brasil invicto, bi da Copa do Rio Grande do Sul, Copa Ouro e Copa Paulista. É um estudioso, viajou recentemente, eu falei para vocês lembram? Viajou recentemente para fora do país para acompanhar treinamentos e jogos dos times da Champions League, dos maiores times do mundo. É estudioso, São Paulo prepara o Jardine para ser um membro atuante da comissão técnica, treinador. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre nomes é o seguinte, o site Globoesporte.com fez uma pesquisa, todo mundo quer o Rogério Ceni, repito, então acho que ele não vem, até porque enquanto o Leco estiver lá, eu acho impossível, nem o próprio Rogério vai querer. O Abel Braga aí, é o nome cotado, ele estava agora na ESPN, coincidentemente, depois da entrevista do Raí, eles colocaram o Abel Braga, mas não teve nada a ver, porque ele foi participar da gravação de Um Bola da Vez, e não falou nada, claro, não vai falar, mas vamos esperar o que vai acontecer com o Jardim, e eu já acho que possa ter um contato. Eu gostaria do Cuca como treinador, eu já falei aqui. De todos os treinadores que o São Paulo teve, depois do Muricy Ramalho, na minha opinião, todos, Leão, Ricardo Gomes, Baresi, Pintado, Ney Franco, tantos treinadores, Iva, tantos treinadores, para mim, nenhum treinador que o São Paulo trouxe tem peso suficiente, tirando os dois lá que saíram, os estrangeiros que não foram demitidos porque saíram para dirigir seleções e também nem fizeram outra grande coisa assim porque não foram campeões. Nenhum treinador desses aí
está fazendo trabalhos bons, nenhum desses treinadores é treinador de ponta. Então, e outra coisa, já vou avisando, não adianta nada trocar um treinador nota 6 por um treinador meia dúzia, vai ficar do mesmo jeito. Se não trouxer um nome de peso, se não trouxer aí o Abel, que eu até prefiro o Cuca, mas eu acho que o Abel é um bom nome. Se trouxer qualquer Roger Machado, se trouxer Luxemburgo, se trouxer, não vai resolver o problema. Eu acho o Luxemburgo, muita gente me pergunta, acho um grande técnico, já foi um grande técnico. Não desaprende, lógico que não desaprende, mas eu acho que o Luxemburgo se perdeu no meio do caminho quando ele tenta ser gerente de futebol, organizar tudo, quando ele deixa o trabalho dele como treinador e inventa de cuidar da grama, de cuidar de contratação, de agenciar jogador, de se meter. Eu acho que ele se perdeu na trajetória dele por causa disso, não pela competência dele como técnico. Então eu não gostaria de ver. Então não adianta nada trazer treinador meia boca, porque vai ser a mesma coisa. Se trouxer treinador meia boca, aí eu concordo com quem critica que troca de treinador. Trocar 6 por meia dúzia não adianta absolutamente nada. O São Paulo precisa de um treinador de peso para trabalhar junto com o Jardine e preparando o Jardine para ser o treinador do São Paulo. Outra característica importante que a diretoria gosta do Jardine, ele é um estudioso de futebol e ele tem um DNA ofensivo. Ele gosta que o time dele tenha a bola dominada e jogue no ataque, utiliza muito bem os garotos da base, resgata um pouco aquilo que a gente tanto conversa aqui, que é o DNA São Paulino, certo? Ó, só para confirmar, Carneiro, lesão muscular, coxa direita não tem prazo. O Luan pode, contusão no tornozelo, existe até a possibilidade dele nem jogar mais esse campeonato. Agora, vamos por tudo ou nada, contra o Grêmio, quinta-feira, realmente não sei o que vai acontecer com o Jardine, espero uma melhora. E outra coisa, para finalizar esse assunto todo, eu não vou colocar a culpa só na conta do seu Aguirre não, tá? Os jogadores têm muita culpa sim, esse bando de perna de pau, alguns jogadores que foram mal contratados, péssimas contratações, Trellis, Bruno Pérez e tantos outros, Edmar, renovar contrato de Edmar. Então assim, a diretoria tem parcela de culpa sim, o seu Leco tem parcela de culpa sim, os jogadores têm parcela de culpa sim, e o treinador tem parcela de culpa com comissão técnica, preparador físico, todos são culpados pela atual situação do São Paulo. Não é apenas o Aguirre o culpado. O Aguirre talvez seja o principal dos problemas e a gente resolveu demitindo. Só que se não trouxer um treinador de ponta e esses diretores aí, essa comissão técnica nova, esses diretores, Raí, Leco, esse tal de Ricardo Rocha que pra mim pode ir embora, Lugano, que a gente tem que rever essa participação do Lugano também. Se essa diretoria não tomar atitudes, e principalmente se esses jogadores, esse bando de acomodados aí, que tem muito acomodado no São Paulo, que eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, nem passando pano pra ninguém, não. Vocês também têm culpa sim. Vocês também derrubaram o treinador, não jogaram sem vontade, um bando de mimado, um bando de encostado, acomodado. Então a cobrança é em cima de vocês agora. Vocês não queriam que saísse o treinador? Não estava aparente que vocês queriam que saísse o treinador? Então agora a cobrança é em cima de vocês. Vamos ver se vocês vão ter pelo menos vergonha na cara pra ajudar o Jardine agora, tá? Então não tem essa não. Não é só culpa do Aguirre não. Aguirre é culpado sim, mas vocês jogadores são também. Vocês conselheiros, vocês diretores, você presidente Leco, todos vocês têm culpa sim, tá? E a torcida não aguenta mais, tá bom? Ainda bem que essa medida foi tomada, eu acho que foi a medida correta. Vamos ver o que vai acontecer. Torço muito pelo Jardine, não gostaria de vê-lo como treinador, porque eu acho que essas puta velha aí, desculpa a expressão, vão comer ele vivo. Mas vamos ver o que ele vai fazer até o final do campeonato. Eu acho que tem que trazer um nome de ponto, um nome de peso, para trabalhar junto com o Jardine, tá? Ó, para encerrar, já está no ar o site O Esportista. Entre lá, é um site para assinatura, você vai saber as notícias do São Paulo, dá uma olhada, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para você assinar, tem um desconto de 10% com Barolo 10, tá? Se você for assinar, tem um desconto lá em todos os planos. Dá uma conferida lá, tá bom? Chega, gente, um vídeo gigantesco hoje, meu Deus, hein? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, vamos Jardine. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, amanhã eu volto com as novidades do time. Fiquem com Deus e tchau!